Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo onde nós vamos continuar a nossa análise sobre coeficiente de restituição em colisões sucessivas no plano inclinado. Então no vídeo anterior nós terminamos com essa relação fundamental, onde eu falei que a variação de x para uma variação unitária de n era igual a menos uma constante alfa vezes a coordenada x, e que isso daqui era verdade para um coeficiente de restituição constante, já que esse alfa ele depende desse coeficiente de restituição. Se epsilon fosse constante, não teria como dizer que alfa é uma constante, tá certo? E o que é que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos transformar essa relação aqui, que é uma relação que a princípio é discreta, Você tem variações discretas de x relacionadas com variações discretas de n, variações discretas e não pequenas o suficiente para a gente conseguir utilizar as ferramentas do cálculo, Então, o que eu quero fazer é transformar essas variações que são discretas em variações infinitesimais, tá certo? De maneira que eu possa trabalhar com essa equação utilizando as ferramentas do cálculo diferencial integral. Então, o que é que eu vou fazer, certo? Deixa eu voltar aqui, a nossa figurinha inicial. O que foi que eu desenhei, Desenhei as coordenadas após cada uma das colisões. Então, inicialmente, eu vou soltar o meu móvel da posição x0. Esse móvel vai colidir na base do plano com o elástico, vai voltar para a posição x1. Então, você vê que a diferença entre x0, a primeira coordenada de posição, antes de qualquer colisão, n igual a 0, e a coordenada x1, que é após a primeira colisão, essa diferença, ΔX, que eu estou querendo analisar aqui, ela é uma diferença discreta e macroscópica, Você consegue ver nitidamente aí uma diferença ΔX entre essas duas coordenadas. Por que isso acontece? Porque eu tenho um determinado coeficiente de restituição que é bem inferior a 1, de maneira que essas posições elas divergem por uma distância ΔX, certo? ΔX dado por x1 menos x0, tá certo? Posição final menos posição inicial. O que é que aconteceria se meu coeficiente de restituição, em vez de ser muito abaixo de 1, fosse exatamente 1? O que aconteceria era que eu ia soltar o móvel da posição x0, ele iria colidir na base do plano inclinado e ia voltar exatamente para a posição x0, certo? De maneira que todos os pontos iam ser exatamente esse ponto nessa coordenada x0. E o que é que acontece se meu coeficiente de restituição ele não for exatamente 1, mas ele tender a 1, for muito, muito, muito próximo de 1, certo? O que ia acontecer é que todas essas coordenadas aqui, elas iam estar muito, 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 muito próximas uma das outras, de forma que, em vez de eu ter uma variação macroscópica das posições, certo? Meu x, minha função x das coordenadas, iria tender a uma função contínua, certo? Contínua. Isso ia acontecer se o coeficiente de restituição fosse muito, muito próximo de 1, se ele tendesse a 1. Eu ia transformar uma relação que é discreta, variações macroscópicas, em uma relação contínua. E é exatamente isso que eu vou fazer para conseguir aplicar as ferramentas do cálculo diferencial integral a essa equação aqui, certo? Isso aqui a gente viu na aula passada. O que é que eu vou fazer nessa aula? Vou fazer o coeficiente de restituição tender a 1, certo? Quando ele tende a 1, o que é que acontece? A função x de n tende a uma função contínua,
Então, no limite de epsilon indo a 1, ΔX dividido, né? ΔX sobre ΔN tende a uma derivada de x em relação ao número n de colisões. Tende a uma função contínua de variações infinitesimais, tá certo? dx e dn. Então, agora eu vou tratar com essa equação aqui, tá certo? Essa equação de variações infinitesimais, onde eu tenho a derivada de x com relação a n, é igual a menos alfa x. Eu posso separar as variáveis, certo? Passar tudo que é x para a esquerda e passar esse dn para a direita. Então, vai ficar dx sobre x é igual a menos alfa dn. Ok? E eu vou resolver, tá certo? Para x. Eu quero resolver essa equação para x, para a variável x, e no final eu quero obter uma função x como a função x, né, que depende de n, tá certo? Depende da variável n. É isso que eu quero obter a partir dessa equação diferencial. Então, separei as variáveis e vou integrar dos dois lados. Aqui vou integrar com relação a x e aqui com relação a n. Integral de dx sobre x é ln do módulo de x, tá certo? Sendo que, como eu não estou supondo que eu posso ter coordenadas x negativas, se você voltar lá, né, na nossa figura, não estou supondo que esse móvel possa passar aqui, né, sair do plano inclinado e chegar nas regiões de coordenada x menor do que zero. Então, eu não vou me importar com o módulo, tá certo? Então, essa integral é ln de x é igual a menos alfa integral de dn é n. Então, vai ficar menos alfa n. E eu tenho que adicionar, já que eu estou integrando dos dois lados, vou adicionar uma constante de integração aqui do lado direito da minha equação, tá certo? ln de x, posso aplicar a exponencial dos dois lados, de maneira que eu fico que x é igual a exponencial de menos alfa n mais essa constante C1. Vou aplicar as propriedades, tá certo, de potência, onde se eu tenho um expoente que está somando aqui, é o expoente da base E, né? Então, eu posso separar essa potência aqui em duas potências com a mesma base, né? Então, aqui eu tenho expoente C1 na base E vezes expoente menos alfa n na base E, né? Porque multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, né? Então, isso daqui é exatamente igual a isso daqui em cima. E por que eu fiz isso? Porque se eu tenho E elevado a uma constante C1, é o número de Euler, né? É um fator constante elevado a uma constante. Eu posso chamar isso aqui de uma outra constante, tá certo? Para não ficar carregando essa notação complicada, vou chamar E elevado a C1 de uma constante C2. De maneira que eu chego que x como função de n, resolvendo a minha equação diferencial, é igual a constante C2 vezes exponencial de menos alfa n. Ok? O que é que eu preciso agora? Eu preciso aplicar alguma condição que eu conheço do meu problema para descobrir quem é essa constante C2, tá certo? E eu tenho uma condição inicial, que eu sei que a posição x, né, inicialmente, ou seja, quando eu não tenho nenhuma colisão, em n igual a zero, esse x para n igual a zero, eu estou chamando de x0, tá certo? Então, vou aplicar essa condição de maneira que x de n igual a zero, vou substituir n por zero, vai ficar menos alfa vezes zero, que é zero, e elevado a zero é 1. Então, x de n igual a zero é igual a C2, sendo que x de n igual a zero é x0. Então, C2 é o próprio x0, de maneira que eu chego na minha resposta final, na equação que eu estava tentando obter, que é a minha função x dependendo da variável n, né, do número de colisões. Então, resolvendo aquela equação diferencial, partindo da relação fundamental que eu tinha obtido no vídeo passado, então chego que xn
é igual a x0 vezes exponencial de menos alfa n. Então, o que é que a gente consegue ver? A gente consegue ver que quando eu transformo a minha relação fundamental, certo, em uma função contínua, eu consigo ajustar os pontos, né, as coordenadas ao longo do plano inclinado, essas coordenadas x0, x1, x2, x3, quando eu faço essa mudança de uma relação discreta para uma relação contínua, eu consigo ajustar esses pontos através de um decaimento exponencial, tá certo? E a gente vai comparar, tá certo, esse resultado que a gente obteve agora, fazendo essa mudança de variável discreta para variável contínua, a gente vai comparar esse resultado com os resultados obtidos anteriormente, onde a gente obteve uma relação parecida, né, de x como função de n, mas sendo que a gente escreveu em termos do coeficiente de restituição e não desse decaimento exponencial. Então a gente vai comparar nos próximos vídeos essas duas resoluções, tá certo? Então muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.